Queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero aqui trazer algo ao seu coração, a você que vai ouvir esta mensagem em algum lugar em todo o continente europeu, asiático, Oceania, Antártida, todo o globo terrestre, aonde quer que você esteja, você que nos acompanha pelo YouTube, né, aqui os irmãos aqui no Brasil, Peru, Estados Unidos, enfim, vários lugares, irmãos que nos acompanham, que Deus o abençoe, shalom a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Eu tenho aqui uma palavra no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 17, eu queria alguns minutos da sua atenção. Eu queria, de início aqui, dizer a você, não arrepie os cabelos da cabeça com o que você vai ouvir aqui, mas queria que você ouvisse toda a mensagem, e ao ouvir você vai perceber, você vai se convencer, ou se dar conta de que aquilo que eu vou trazer aqui da parte de Deus é a mais pura realidade a qual, nos dias atuais, com relação ao Evangelho, nós vivemos. Filipenses capítulo 3, versículo de número 17, diz assim: Irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Percebe que o autor desta carta foi nada menos que o apóstolo Paulo, aquele que a Bíblia chama de apóstolo dos gentios, não foi um qualquer. Eu diria que foi o apóstolo mais usado, aliás, foi o apóstolo mais usado por Deus naqueles dias em que ele esteve na terra, em que Deus a visitou, porque Deus tinha um propósito, um chamado na vida do apóstolo Paulo. Foi o mais usado que a terra já conheceu. Se tratando de apóstolo, nunca vai ter outro igual ele, aliás, que possa semelhar sequer. E você observa que aqui ele, cheio da presença, cheio da graça, o cheio do Espírito Santo, ele foi muito claro, não ele na verdade, mas o Espírito Santo de Deus falando através dele, para que sejamos imitadores de Cristo, e para que venhamos a observar quem anda segundo o exemplo o qual eles davam, sendo usado pelo Espírito Santo. E a Bíblia recomenda de maneira enfática, a Bíblia enfatiza nisso, que devemos ser imitadores de Cristo. E por que eu digo isso? Porque assim como tem os imitadores de Cristo, eu falei, não arrepie os cabelos da sua cabeça. Assim como tem os imitadores de Cristo Jesus, também tem os imitadores de Satanás, dizendo ser de Cristo, que na verdade não são. A Bíblia que fala dos inimigos da cruz de Cristo. E quem são os imitadores de Satanás? São exatamente aqueles que estão conversando Jesus com palavra, mas está negando com altitude. Que tipo de altitude eu me refiro? A altitude de aceitar o pecado, a altitude de conversar Jesus com palavra, mas através da altitude odiar os irmãos, está negando a Cristo. Aqueles que conversam Jesus com palavra, mas discriminam as pessoas, causa divisão nas pessoas. Aqueles que conversam Jesus com palavra, porém, os mesmos, com altitude, eles colocam as pessoas contra o próprio Deus. Eles conversam Jesus com palavra, mas a altitude demonstra totalmente o contrário. Aqueles que conversam Jesus com palavra, mas é motivo de escândalo. Conversa Jesus com palavra, mas é motivo de ódio. Conversa Jesus com palavra, mas é motivo de divisão. Conversa Jesus com palavra, mas a altitude mostra que não é o Espírito Santo que está na vida deles. Esses são aqueles que infelizmente se diz ser de Deus, só que na verdade não são. É a palavra de Deus, não sou eu. É muitos que se diz ser de Deus, mas não imita Cristo, está imitando a Satanás. Por isso eu digo a você que vai ouvir essa mensagem, tome muito cuidado, ou vigie como os imitadores de Satanás, dizendo está imitando Cristo Jesus. Porque os imitadores de Cristo, ele tem o propósito de unir as pessoas, levar o arrependimento às pessoas, amar as pessoas, aproximar-se às
pessoas de Deus, levar as pessoas à conversão, levar as pessoas ao arrependimento, levar as pessoas a viver ou a andar em santidade, dar bom exemplo, dar bom testemunho, ser verdadeiros imitadores de Cristo através do exemplo de amor e não através do exemplo de ódio que muitos têm dado. São imitadores de Satanás, dizendo ser imitadores de Cristo. Cuidado, queridos irmãos, tem muitos desses aí, pregadores famosos, pregadores que têm milhões de seguidores, imitadores de Satanás, não todos, mas a maioria, dizendo ser imitador de Cristo. É o que a Bíblia diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Ou seja, observe quem dá bom exemplo, observe quem imita o amor de Cristo, observe quem prega o perdão, observe quem prega o arrependimento, observe quem une as pessoas e não quem divide as pessoas, observe aqueles que andam segundo o exemplo de Cristo no evangelho da graça e não segundo a escravidão da mente carnal. Observe aquele que através do evangelho acrescenta na vida das pessoas e não que tira das pessoas. Observa que exemplo muitos estão dando. O seu exemplo é de Cristo? Ou se exemplo é alguém que está dando o exemplo do mundo, de Satanás, e não o exemplo de Cristo Jesus? Ou seja, assim como tem os imitadores de Cristo, também tem os imitadores de Satanás. Eu vou começar perguntando a você, não se assuste com esta mensagem, mas a quem você está seguindo? Que exemplo você está dando? Você que vai ver esta mensagem em algum lugar. Será que você está seguindo o exemplo de Cristo ou o exemplo do mundo? Ou melhor, a quem você está imitando? Você está imitando a Cristo? Ou você está imitando o mundo também, como muitos estão? Porque tem muitos que estão na presença de Deus, mas está destilando ódio, dividindo as pessoas, amaldiçoando pessoas. Tem muitos que dizem que está imitando a Cristo, mas está ofendendo pessoas. Tem muitos que dizem que está imitando a Cristo, mas está causando divisão entre as pessoas. Diz ser imitador de Cristo, mas tem a boca suja. Diz ser imitador de Cristo, mas em vez de pregar o perdão, o arrependimento, aproximar através da santidade as pessoas de Cristo, está afastando as pessoas da própria igreja. Ei, vou repetir, cuidado com os imitadores de Satanás, dizendo ser imitador de Jesus Cristo, viu? Cuidado, queridos irmãos. Olha o que diz no versículo 18: pois muitos, não são poucos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz são inimigos de Cristo da mesma forma. Aliás, se você observou, a Bíblia diz que até chorando eles demonstram que de fato são inimigos da cruz de Cristo. Até chorando, diz aqui, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses? São aqueles que choram pelas coisas deste mundo. São aqueles que choram pela carne. São aqueles que choram por causa das suas vontades. É aquele que chora para agradar as pessoas. É aquele que chora por dinheiro. É aquele que chora muitas vezes para agradar a si. É aquele que chora muitas vezes por causa de status. É aquele que chora muitas vezes para convencer as pessoas. É um verdadeiro Saul da vida. Lembra de Saul? Saul chorava na frente de Davi, abraçava. E quando Davi virava as costas, ele planejava, arquitetava seus planos diabólicos, como tirar a vida do próprio Davi. Tem muitos aí que choram exatamente o Saul da vida. Nós não tem que chorar por causa da carne. Não tem que chorar por causa do dinheiro. Nós não tem que chorar por causa das pessoas. Nós não tem que chorar por causa de Satanás, que tem muito chorando por causa de Satanás. Nós devemos chorar por causa da presença, chorar prostrado aos pés de Jesus, chorar por ser cheio da graça, oh, aleluia, chorar por ser cheio do Espírito Santo, chorar por ser cheio do poder de Deus, chorar por ser cheio da graça, chorar por ser cheio daquele que pode todas as coisas. Ei, não chore por Satanás, não chore pela carne, não negue Jesus, mas chore apenas pelo Espírito Santo de Deus. Tem muitos aí que choram, mas não é por causa do Espírito Santo. Está chorando para agradar a carne, para agradar as pessoas. Está chorando para chamar a atenção das pessoas. E nós não temos que chorar para chamar a atenção das pessoas. Temos que chorar para mover o céu a nosso favor.
não é imitar Saul, que tem os imitadores de Saul e tem os imitadores de Cristo. Que tipo de imitador você está sendo? De Cristo ou do mundo? De Saul, como muitos estão sendo. Olha o versículo de número 19, diz assim: o destino deles é a perdição. Veja que aqueles que choram, não por conta de Cristo, aqueles que não são imitadores de Cristo, diz ser de Cristo, mas está imitando o mundo, diz ser de Cristo, mas tem ódio, diz ser de Cristo, mas divide as pessoas, diz ser de Cristo, mas coloca as pessoas uma contra a outra, diz ser de Cristo, mas está dividindo as pessoas em vez de unir, diz ser de Cristo, mas não está levando as pessoas a Cristo, está afastando ela de Cristo. A Bíblia é muito clara, o versículo 19 do capítulo de número 3 de Filipenses: o destino deles é a perdição, e consequentemente aqueles os quais estão seguindo, todos aqueles que dizem imitador de Cristo não são, o destino de ambos é a perdição. É a palavra de Deus que diz isso. Deixa eu perguntar a você que vai ver essa mensagem: que destino você está dando para você mesmo? Isso vai depender de quem você está imitando e de quem você está seguindo. Porque muitas pessoas dizem ser imitador de Cristo, mas não é. Muitas pessoas dizem estar seguindo a Cristo, mas não está seguindo a Cristo. Repito o que eu perguntei: qual destino você está dando para a sua própria alma, para a sua própria salvação? O destino deles é a perdição. O Deus, pode observar que aqui está com D minúsculo, um Deus pequeno. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Ou seja, aqueles que dizem ser imitador de Cristo e não são imitador do diabo, eles só se preocupam com as coisas terrenas, com as coisas aqui de baixo. E a Bíblia diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas, ou todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Então eu não tenho que buscar as coisas aqui de baixo, como diz aqui no final do versículo 19, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Ou seja, aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas, finge ser imitador de Cristo, finge ser de Cristo, mas na verdade não são. Diz ser de Cristo, mas não está imitando a Cristo, está imitando o diabo. Aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas não são imitador de Cristo coisa nenhuma, são imitador de Satanás. Não se arrepie, mas é a Bíblia, não sou eu. Só se preocupa com as coisas terrenas, se preocupa com dinheiro, se preocupa com riqueza, se preocupa com prosperidade, se preocupa com carro, se preocupa com a casa, se preocupa em agradar suas vontades, se preocupa em alimentar o seu eu, se preocupa com o ódio, se preocupa com a divisão, se preocupa em aumentar o montante que já tem na conta bancária, se preocupa em acrescentar os bens que já possui. A Bíblia diz que essas pessoas não são imitador de Cristo, são imitador de Satanás. Então cuidado a quem você está seguindo, queridos. Tome muito cuidado. Versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus. Recentemente tinha muitos aí brigando por causa dessa pátria, que é as coisas aqui de baixo, como diz aqui no final do versículo 19. Tinha muitos, até com bandeira do país no altar das igrejas. Pastor, o senhor é contra? Sou. Sabe por quê? Sabe o que Moisés disse certa vez? O Senhor é a minha bandeira, não é a bandeira do país. Eu não tenho que brigar por causa dessa bandeira aqui, eu não tenho que brigar por causa dessa pátria. A nossa pátria está no céu. Tem muitos aí brigando, dividindo as pessoas, ódio, divisão. Diz ser imitador de Cristo, mas não são. Imitador de Satanás, dizendo ser de Cristo. É a Bíblia. Isso aqui é duro, eu falei para você não se arrepiar. Mas não são de Deus coisa nenhuma. Diz ser, só que não são, porque estão conversando Cristo com palavra, mas a altitude é de imitador de Satanás e não de Cristo. É a Bíblia, repito. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Veja, no 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, o corpo transfigurado. Ou seja, os imitadores de Cristo receberão um corpo igual dele, um corpo não de humilhação, mas um corpo transfigurado como o de Cristo é, um corpo glorificado. Os imitadores de Cristo receberão um corpo glorificado.
Mas os imitadores de Satanás receberão um corpo de treva igual de Satanás. Quer que eu te prove? Se você for em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, a Bíblia vai dizer de maneira enfática, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Ou seja, alguém que não está escrito no livro da vida já está no inferno, vai só ser lançado no lago. E quem for lançado no lago não vai morrer, vai ser eterno no lago com Satanás, vai receber um corpo de treva, igualmente o corpo de Satanás, a mesma coisa. Então, os que são de fato imitadores de Cristo, receberão um corpo igual de Cristo. Mas os imitadores de Satanás receberão um corpo igual de Satanás. Só para finalizar, e para que você se arrepie mais uma vez, deixa eu te falar. Qual corpo será que você vai receber lá no final de tudo? Cuidado a quem você está seguindo. Cuidado que exemplo você está dando. E cuidado a quem você está imitando. Tome muito cuidado. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.